Tudo Azul. Tudo Azul. Boa música, jornalismo, entrevistas, culinária e futebol você ouve agora no programa Tudo Azul. Apresentação Rogério Maria Braga. Tudo Azul. A partir de agora, programa Tudo Azul. Bate-papo, entretenimento, notícias do Brasil e do mundo e muito mais. Programa Tudo Azul. A apresentação é dele, Rogério Maria Braga. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul USA, comandado por mim, Rogério Maria Braga, e a jornalista Bia Neves. Hoje é sexta-feira. Pois é, sexta-feira, como sempre fazemos, trazemos uma entrevista de um brasileiro de sucesso aqui nos Estados Unidos. A gente tem contado histórias aqui nos Estados Unidos e mostrado para todos os brasileiros como tem histórias lindas que servem de inspiração para todos nós. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Álvaro Lima. Ele é um economista e vamos contar um pouco da história dele. Estou impressionado com o currículo desse maranhense, mas eu vou abrir então a nossa entrevista com a nossa vinhetinha. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, e ele entende muito de vários assuntos. Economista, graduado pela Universidade Federal lá no Maranhão, mestrado em economia pela New School for Social Research em Nova York. Olha o currículo do Álvaro. Se eu for falar aqui totalmente, nós vamos ficar 1 hora de programa relatando o seu currículo. Então nós vamos devagarinho, porque eu cheguei à conclusão que entrevistar o Álvaro tem que ser em etapas para tirar desse brasileiro de sucesso todas as suas histórias. Boa tarde, Álvaro. Um prazer em tê-lo aqui no programa Tudo Azul USA. Boa tarde, Rogério. Um prazer imenso estar com você, sua audiência. E primeiro eu queria agradecer pelo seu trabalho, que é um trabalho muito importante para a nossa comunidade, contar histórias de brasileiros que vêm aqui com um sonho e que realizam esse sonho, as dificuldades de realizar esse sonho e a nossa esperança de que a segunda geração nossa seja melhor, se dê melhor nesse país do que nós. Pois é, e por isso nós temos uma responsabilidade muito grande, né, Álvaro? Exatamente porque nós estamos plantando a semente do futuro do brasileiro nos Estados Unidos da América. E Álvaro, vamos voltar um pouquinho lá na sua história, porque você também sonhou em algum momento da sua vida vir para os Estados Unidos da América. Você é maranhense de São Luís, aliás, São Luís, que eu sou louco para conhecer, que é, acredito, a 4ª maior cidade em população da região do Nordeste do Brasil. Como nasceu a história de Álvaro Lima com o sonho americano? Olha, eu nasci numa família de intelectuais, de escritores. Meu pai é escritor, minha mãe também, e muito ligado à história do Nordeste, ao folclore do Nordeste, à cultura nordestina. E eu sempre me aproximando dessas questões e crescendo, eu sempre fui muito fascinado pelo que os povos fazem. Sou muito jovem, eu fui para o sul do Brasil, trabalhei no Paraná, e depois descobri um dia, como jovem, de que havia uma independência em Moçambique, e lendo sobre isso, eu fiquei fascinado. Era um povo com 500 anos de colonialismo, construindo um país, construindo uma nação, com 98% de analfabetismo deixado pelos colonialistas. E eu fui para Moçambique e fiquei lá 8 anos trabalhando. Foi um dos períodos mais férteis da minha vida. E foi lá que eu casei com uma quebecoise, que era aluna aqui em Massachusetts, e viemos para cá e ficamos aqui. Já temos 2 filhos aqui. E é uma história, essas histórias de que você vem para uma coisa e a vida interfere. E você vai ficando e criando raízes e
se transformando num brasileiro americano, ou num brasileiro daqui. E essa é a minha história, uma história um pouco diferente das pessoas que vêm do Brasil para cá, mas também muitas pessoas, nas pesquisas que eu faço, o acaso sempre interfere e você vai ficando. Pois é, Álvaro, na realidade, São Luís é uma ilha, não é isso? Sim, E sim. foi colonizada lá atrás pelos europeus, né? Teve muita influência também de nativos indígenas, né? Escravos africanos, e tem uma cultura muito forte, né? Aliás, esse mês foi o mês do Círio de Nazaré, é uma festa linda, amigo. Eu queria que você voltasse um pouco nessa origem que, pelo que você conta inicialmente para a gente, isso foi toda uma inspiração para a sua vida, né? Sim, São Luís é uma ilha lindíssima, com uma cultura que, que se formou pela sua própria história. Não? São Luís era uma ilha indígena chamada Upaon-Açu, a pedra que canta, e foi fundada, como a história oficial relata, pelos franceses, e os holandeses expulsaram os franceses e os portugueses expulsaram os holandeses. E aí ficamos com essa cultura que tem uma influência muito grande portuguesa na cultura, na música, nos costumes, na arquitetura, com certeza, mas também tem um lado negro da cultura maranhense que é muito forte, que você vê no tambor de crioula, no tambor de mina, no bumba meu boi, e um lado mais moderno, além da influência antiga indígena, mas um lado mais moderno, que é essa nova imigração, não tanto nova, que é do Oriente Médio, da sírio-libanesa, que é muito influente também em São Luís e no estado, e os novos imigrantes que continuam chegando, os haitianos, alguns venezuelanos. É essa mistura de povos que transforma a vida e a cultura interessante de viver. Pois é, isso é ótimo você falar sobre isso, porque a gente percebe muito, eu não sei se você concorda, a nossa comunidade brasileira vem para os Estados Unidos e, infelizmente, alguns se distanciam totalmente do nosso país em relação a achar que nós só somos um país corrupto, um país que hoje tem sérios problemas na área de segurança e esquecemos a beleza que o Brasil tem. Então você é de uma região muito rica e pouco conhecida por nós brasileiros. Por isso, acho super interessante quando você cita São Luís, essa origem toda, e aí você vai me permitir uma curiosidade, porque eu acompanhei agora o Círio de Nazaré, né, que é uma procissão católica, e algo que me chama muito a atenção, uma festa que congrega todas as raças, né? Quer dizer, você tem ali naquela festa a origem realmente do sentimento de ser brasileiro, de realmente se relacionar com pretos, negros, afro e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho do Círio de Nazaré, que repercutiu as imagens lindas nesse mês de outubro pelo Brasil e pelo mundo. O Círio de Nazaré é uma festa de Belém, então, com uma influência grande portuguesa da religião católica, com todas as influências indígenas que ela vai tomando, essa região da norte, que é um pouco metade do Maranhão está na região norte, a outra metade é nordeste, mas as culturas da Amazônia, a cultura do Pará, de Belém, tem uma influência também muito grande nessa região do Maranhão. E o Círio é uma dessas tradições do norte, do nordeste brasileiro, que são as tradições religiosas da igreja católica, da fé católica,
em que as pessoas baseiam as suas crenças, a sua visão do futuro, a sua sonhos dos futuros em fé religiosa, o que é muito importante para o nosso povo, principalmente o povo do Nordeste, que é um povo muito religioso, com várias diferentes tradições, católica, protestante, de matriz africana e com algumas com matriz indígena, mas é uma dessas festas do norte que é muito importante. O Círio de Nazaré, tem o Bumba Meu Boi de Parintins, que é outra manifestação incrível, embora como maranhense eu acho que o Bumba Meu Boi é o Bumba Meu Boi do Maranhão. Concordo. Os outros são bois. É isso aí, gente. Eu estou batendo um papo aqui com Álvaro Lima, economista, que nós vamos contar um pouco da história rica desse homem que nós brasileiros temos que realmente nos orgulhar muito. Nós estamos aqui hoje nos Estados Unidos e vamos ocupando o nosso espaço no coração da cultura americana, na vida americana também, porque nós fazemos parte dela, nós ajudamos esse país a crescer. Mas voltando nessa história, Álvaro, você deixa o Brasil e vai para Moçambique. Tudo inspirado nessa base que você teve de maranhense? Sim, inspirado na história dos meus pais e de como eu fui criado. Eu fui criado Aí eu nasci no dia 24 de junho, dia de São João. Eu nasci com o tambor do Bumba Meu Boi na minha cabeça e desde então tenho uma fascinação por essa coisa linda. Eu concordo com você, às vezes os brasileiros são muito negativos em relação ao Brasil, mas é um país incrível, com uma cultura incrível, uma riqueza incrível, com todos os problemas que temos. Mas existe um povo que persevera, que vive, que constrói a vida e que vem para cá e começa a construir um Estados Unidos que é muito mais hoje brasileiro do que era antes, como é mais irlandês, mais italiano, mais judeu, mais africano, e para mim essas coisas são as coisas que me atraem. Essa mudança de quando culturas se encontram, povos se encontram e como se eles se reinventam numa coisa em geral melhor. Essa troca nos enriquece muito, né, Álvaro? Essa convivência com várias culturas do mundo. Álvaro, eu vou só te pedir para você manter um pouquinho a sua esquerda, que no seu balanço e você deve ser bom de dança, né, amigo? Porque você conversa sacudindo, que é muito legal. Agora, só não perca, por favor, o foco, porque você é uma pessoa bonita e tem que estar inteira aqui na tela. Mas, Álvaro, o que você diria dessa experiência na África? Olha, foi uma experiência para mim maravilhosa. Na época, como eu disse antes, Moçambique passou por 500 anos de colonialismo, passou por uma guerra civil de independência muito violenta, mas tentou construir, na época construiu, um dos países com os maiores índices de educação, foi modelo para a ONU, para a Unesco, foi modelo do sistema de saúde e foi destruído pelo apartheid da África do Sul, que não permitia que você tivesse um país negro governado por negros, que pudesse mostrar que existe uma forma de progresso não branca. E o país foi massacrado, Samora Machel foi assassinado, mas eu sempre digo para os meus filhos, eles me perguntam, mas foi uma experiência ruim. Foi uma experiência dura, mas quando você
dá tempo ao tempo. Hoje o apartheid não existe mais na África do Sul, a violência com os trabalhadores moçambicanos que existiam antes para trabalharem, hoje não existe mais. Existem vários problemas, mas é uma sociedade diferente e para mim, foi uma experiência que me formou como pessoa, acreditando num povo sem educação formal, mas com o sonho de construir uma nação e construindo. Pois é, Álvaro, eu gostaria, nós temos um público muito jovem acompanhando, inclusive, o programa Tudo Azul e USA, que é algo que me deixa feliz, porque quando a gente vai. A experiência que a gente tem de vida, e aliás, eu não tenho uma formação na área de comunicação, fui aprendendo a gostar dela e hoje acho que ela encaixa bem com a própria idade que eu tenho. Então eu sempre venho para os meus programas, para tudo que eu faço, eu sempre me questiono o que eu posso levar de produtivo e educativo para as pessoas. Então eu fiz essa volta para que você falasse um pouco do apartheid, do que foi o apartheid na África para esse público mais novo que de repente não tenha muito clareza da importância do que aconteceu na África. O apartheid é um sistema completo de dominação de uma população pela outra, na parte da economia, da cultura, da segregação espacial, da violência, em que você tinha os negros que moravam em regiões chamadas dos Bantustões, são as regiões onde eles não poderiam morar fora dessas regiões, e os brancos vivendo, em geral, nas grandes cidades da África do Sul, em Johannesburgo, na Cape Cod, em The Cape. E esse sistema foi um sistema muito violento, onde várias pessoas morreram, vários massacres aconteceram, e que foi ao tempo se desgastando, porque era impossível manter essas pessoas na situação que eles estavam, e cada vez mais ficava mais difícil no mundo em que a colonização, os países foram, a descolonização foi acontecendo nos países da África. A África do Sul ficou como esse sistema que não se aguentava em pé moralmente, filosoficamente e também economicamente, porque é muito caro, porque é uma produtividade muito baixa você pôr as pessoas para trabalharem no chicote. E isso foi revoltando a população, que no final, depois de anos e anos e anos de luta armada, o regime sul-africano resolveu fazer uma coisa que foi separar o sistema capitalista do sistema do apartheid, porque do jeito que estava, os dois sistemas iam entrar em crise. Então isso foi separado e o apartheid desapareceu, o apartheid formal. Eu penso que esse foi um dos problemas do acordo na época, porque hoje a África do Sul está pagando o preço disso, porque a terra ficou na mão dos brancos, a economia do país ficou na mão dos brancos e o governo ficou na mão do ANC, que teve que gerenciar esse problema histórico imenso, que é um problema de toda a África, não? Porque são países que foram construídos para os outros, foram construídos para as capitais coloniais. Então, quando você não tem mais esse nexo, a economia do país começa a não fazer sentido, porque ela não foi construída para a população. Pois é, e nesse período surgiu o grande líder Nelson Mandela, né, Álvaro? Sim. Tive o prazer de não só conhecê-lo, mas trabalhar com a ANC durante todo esse período. Olha, que legal. Então você conheceu o Nelson Mandela. Você ficou quanto tempo na África? Apertei a mão dele. Que bom, meu amigo, que bom. Olha, fiquei 8 anos. 8 anos? Sim. Que legal. E o seu trabalho
basicamente era qual? O meu trabalho, eu tive vários trabalhos, mas o primeiro trabalho, que foi logo depois da independência, 4 anos da independência, onde os portugueses, ao deixarem o país, destruíram tudo que poderiam ter destruído, destruíram todas as fábricas, destruíram as casas, e apostaram que a Frelimo ia colapsar em 5 anos. Então, o meu primeiro trabalho foi trabalhar com fábricas que tinham sido deixadas, como era um sistema de apartheid também em Moçambique, toda a parte gerencial para cima das fábricas, de tudo, do governo, eram brancos, os portugueses se retiraram, e o meu trabalho era pôr essas fábricas de volta para trabalhar junto com os trabalhadores moçambicanos, alguns deles que tinham trabalhado 30, 40 anos na fábrica, mas nunca tiveram a oportunidade de ver o sistema de produção da fábrica além do posto de trabalho onde eles estavam. Então, você tinha trabalhadores especializados sem nenhuma noção do que eles estavam fazendo. Aliás, na época, tinha um cartoon interessante, que era uma linha de produção, e um dos trabalhadores dizendo: eu vou me aposentar amanhã. Aí o outro trabalhador diz: que bom, ótimo, o que você vai fazer? Ele diz: eu vou andar lá na frente para saber o que eu produzi esses anos todos. Isso era um sistema de alienação, que a aposta deles era de que não existiria forma deles porem isso juntos, e foi aí que o governo moçambicano começou a recrutar pessoas de todo o mundo, mas principalmente aqueles de língua portuguesa, porque facilitava a língua nas grandes cidades, porque do resto do país, na área rural, Moçambique fala 18 línguas. Mas esse foi o meu primeiro trabalho, depois eu fiz vários trabalhos, e com o meu fascínio pela cultura, eu tirei 4 meses de férias e viajei o país todo com um fotógrafo italiano, fotografando as diversas culturas de Moçambique. Foi uma viagem maravilhosa. Olha, impressionante, gente, impressionante esses relatos do Álvaro Lima, que realmente tem muita riqueza nisso. E nessa época, qual a sua idade, Álvaro? Eu tinha 28, 29, 30 anos. Quer dizer, cheio de energia, cheio de sonhos também. Quer dizer, literalmente você foi para o chão da fábrica, né? Você viveu esses dilemas, essa luta dos africanos, vivendo junto deles e sentindo na pele todo o sofrimento desse povo, né? Depois, infelizmente, virei burocrata. Quando você faz um trabalho bem feito, as pessoas dizem: porque agora você não vem? Olha, mas desenhar uma coisa maior, aí você vira um burocrata. Mas eu tenho certeza, até pelas coisas que sei em relação a você, que esse burocrata faz transformações. Quer dizer, é preciso estar também ligado a essa burocracia toda para ir mudando o sistema e melhorando, né? Você, quando saiu de Moçambique, aí sim, você já estava casado? Sim, já estava casado. Aliás, agora em dezembro vamos fazer 40 anos de casados. Isso tem que festejar, né, amigos? Aqueles que são coisas raras. Eu também estou, estilo você, eu tenho 40 e poucos anos já de casado e comemoro isso sempre. Eu acho que é a base da vida da gente, né? A família, os filhos. Os filhos são brasileiros ou... Os filhos nasceram aqui nos Estados Unidos e são... como eu tenho nacionalidade brasileira, americana e espanhola. Meu avô era imigrante da Espanha, aliás, saiu fugido da Espanha, do Franco. E eles são canadenses, brasileiros, americanos, espanhóis, porque eles têm um pouco de tudo, mas na realidade eles são maranhenses, quebecois, Massachusetts,
Que legal, que legal. Olha, esse é realmente um homem que a gente pode dizer cidadão do mundo. Mas então vamos te transportar para os Estados Unidos. Quer dizer, um homem que já tinha uma base forte lá no Maranhão, com certeza se enriqueceu muito mais depois de passar pela África. E aí, como surgiu os Estados Unidos na sua vida? Os Estados Unidos, a minha esposa era estudante aqui em Massachusetts, só eu vim de marido, e como não, Ah, essa é boa. aí resolvi aprender inglês, porque eu estava aqui, e depois que eu aprendi inglês, eu falei, olha, tinham dois professores na New School que eu tinha um fascínio grande pelo trabalho deles. Eu disse, olha, enquanto ela estava estudando, eu falei, eu vou aplicar para a New School para fazer economia política, para eu trabalhar com esses dois professores, o Ray Brunner, que é um historiador econômico incrível, e o Anwar Sheikh. E fui para a New School, fui aceito, e na New School eu descobri uma coisa que mudou minha cabeça. Eu nasci numa família, como eu disse, de escritores. A América Latina era muito presente na vida deles. Eu cresci escutando Mercedes Sosa, cantando com Pablo Neruda, lendo Fantástico. Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, mas nunca tinha visto a América Latina. Eu conheci a América Latina em Nova York. E isso me fascinou. E descobri essas comunidades imigrantes, e aos poucos fui descobrindo a comunidade brasileira. E quando terminei, eu fiquei ensinando por 3 anos na New School. Quando terminei, que voltei para Massachusetts, eu descobri uma coisa também interessante que ajudou a mudar a minha vida, que eu moro aqui em Jamaica Plain, eu estava lendo o jornalzinho do bairro e tinha um anúncio para um diretor de desenvolvimento econômico. Eu pensei que isso fosse coisa do terceiro mundo e comentei com minha esposa, ela falou, interessante, porque tu não vai lá, faz a entrevista e descobre o que é. E aí eu fiz a entrevista, eles me ofereceram um emprego, eu falei, ótimo, eu vou ver o que é mesmo. E trabalhei na Urbanerge, que é uma organização de desenvolvimento de bairro, e é um bairro que tem, na maior parte, a comunidade afro-americana e a comunidade de imigrantes. E aí eu me dediquei a isso, depois fui a trabalhar com o Michael Porter, em comunidades de baixa renda na parte de desenvolvimento. Ele escreveu um paper muito importante mostrando de que, em geral, essas comunidades imigrantes afro-americanas urbanas, elas estão em lugares que têm uma vantagem competitiva, e que a questão é de que os governos olham elas como lugares de ajuda, de pobreza, mas não veem como um lugar de uma economia abundante. Existe mais dinheiro, mais dólar num bairro pobre do que num bairro rico, porque a densidade populacional é muito grande. Se você vê na música, a música vem desses bairros. Sim. Eles não conseguem capitalizar o dinheiro, mas vem como no Brasil, o funk, o rap, tudo isso foi por esses bairros. Eles lançam a moda, não, que são... E aí eu fiquei trabalhando, eu conheço das cidades dos Estados Unidos, onde existem comunidades de baixa renda, eu conheço quase todas elas, fiz trabalho com o Michael Porter por 4, 5 anos, mas sempre, toda vez que eu fazia um trabalho em Boston, o prefeito me convidava para ir trabalhar com ele. E o prefeito menino. E fizemos amizade enquanto eu fazia uns projetos, e o diretor de pesquisa da prefeitura se aposentou. Ele tinha me oferecido para ser chefe de Estado, chefe de, como é que diz, de gabinete. Eu falei para ele, não tem temperamento para essa coisa, não. E um dia ele me convidou para ir tomar café, e disse, olha, eu tenho um emprego desses aí que você gosta, que é de pesquisa.
E aí estou lá há 20 anos, fiz agora em setembro, e tem sido uma experiência maravilhosa de poder olhar a cidade do ponto de vista da rua, não? A Urbanésia trabalha com a população, depois ver as diferenças e as similaridades de várias cidades, Detroit, Miami, mais de 20 cidades que eu trabalhei, no Harlem, em Nova York, em Brooklyn, e poder agora ver do ponto do governo como você lida com essas questões que eu lidei estando do outro lado. Muito interessante, muito interessante. Agora, Álvaro, só para que eu possa entender o seu trabalho, nessas regiões, vou chamar de carentes, né? Você fazia um trabalho, mas não só de dar ajuda, né? O governo dá ajuda para esses locais, ajuda financeira, mas ajudar o desenvolvimento pessoal das pessoas em poderem capitalizar todo o seu esforço e achar um caminho para trabalho, para se ascender nas comunidades. Era isso, eu entendi errado? No começo, vários dos trabalhos que nós fizemos foi o trabalho de mostrar de que essas populações elas são carentes de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Ok. Em geral, o Estado ele perpetua a pobreza para ajudar as pessoas a continuarem serem pobres. Então, o que a gente fazia é dizer, essa ajuda é boa no curto prazo, mas no longo prazo você está só mantendo a pobreza. Então, nós fazíamos na época, a gente dizia que o grande programa de ajuda social é o emprego, e a gente dizia, olha, quais são as possibilidades de criar emprego nesses lugares ou de criar o nível de educação que essas pessoas precisam para ter os empregos que mantêm uma vida decente. Então, a gente fazia muito estratégia ajudando os governos a mudar a perspectiva de lugares que precisam de ajuda para lugares que têm vantagens competitivas, que têm uma mão de obra qualificada. Se você vê, por exemplo, quando se caracteriza esses bairros, essas cidades, que são cidades em que a população tem um nível de educação baixo. Sim, a questão é quanto da população. E quando você vê, grande parte da população tem high school. Se você tivesse uma escola técnica, eles poderiam conseguir um emprego melhor do que só ter o high school. Alguns querem ir para universidades, não existem caminhos para ir para a universidade. Se diz, olha, mas eles são desempregados, mas o desemprego é para uma proporção pequena da população que está desempregada. Então, o Estado, ao ajudar, ele mantém a pobreza, perpetua a pobreza, mas também estigmatiza essas populações como carentes, pessoas que não trabalham, onde existe crime. Mas se você vê, por exemplo, em Boston, o crime é perpetrado por não mais do que 70 pessoas. Então, você caracteriza uma população toda pelas 70 pessoas. E isso vai estigmatizando e o Estado começa a ser violento, não porque você acha que essas são lugares violentos, então você manda a polícia para agir, né? Para agir, aí você começa a violar todos você direitos, faz né? no bairro pobre, tudo que você não faz no bairro rico, não se arromba a casa, bate nas pessoas, força elas E isso foi mudando ao passar do tempo. E hoje, por exemplo, em Boston, por exemplo, um projeto concreto que a gente ajudou a definir era que, na época, não existia nos bairros pobres supermercado e farmácia. E nós publicamos um documento dizendo, engraçado, se você vai num bairro pobre, todo mundo come e ninguém está nu.
Então, eles estão comprando comida em algum lugar Sim. e comprando roupa em algum lugar. Só por que que a farmácia, né, remédio, por que que não se cria nesses lugares farmácias, supermercados, ou eles têm acesso a comida mais barata, como se você tivesse aumentado o salário de todo mundo, você reduz o preço da comida, e ao mesmo tempo você cria emprego. Então nós ajudamos a criar um supermercado aqui na Jamaica Plain, por exemplo, onde a cidade doou, a prefeitura doou a terra, nós conseguimos recursos para criar o prédio e foi arrendado a um supermercado com a seguinte condição: eles pegaram uma non-profit que treinou, enquanto o supermercado estava sendo construído, eles treinaram todas as pessoas do bairro que queriam aplicar para emprego nesse supermercado. Hoje, 100% dos empregados são do bairro, e tinha um problema grande, que era como é que você tinha uma gangue, como é que você lida com a gangue, o supermercado estava muito preocupado, e nós contratamos um grupo de pessoas que transformou a gangue toda na segurança do supermercado. Hoje eles são importantes, eles têm carro, eles se sentem importantes, têm uniforme. Tem salários, né? Salário, e tiraram todas essas crianças, meninos, jovens que estavam na gangue por falta de alternativa. Hoje, a maior parte das gangues em Boston são profissionais. Todo esse pessoal que entrava porque você tem 15, 16, 17 anos, você não tem nenhuma alternativa de emprego, esse é o emprego que você tem. E a gente batia muito com os prefeitos nisso, de que se você cria alternativas, as pessoas não estão na gangue, onde eles sabem que eles vão morrer em 15 anos, porque querem, eles estão porque não tem alternativa. E depois tem a outra coisa que é grande profissional, em droga e tudo isso, você lida com a polícia. Mas se você lida com esse outro setor, com a polícia, você vai especializar neles em serem bandidos, não? Porque você mete uma criança de 15, 16, 17 anos na cadeia e ele sai de lá profissionalizado. Se você pôr ele para ir para a escola, ele sai profissionalizado de forma diferente. Então, muito do nosso trabalho era convencer de que existe um mercado, 2, é um mercado valioso, e que se você tem uma estratégia de desenvolvimento, você cria emprego, cria renda, e você não precisa tanta ajuda como a ajuda que, em geral, é dada. E isso parece fácil, mas se você vê o sistema de política da ajuda, você tem toda uma profissão, políticos profissionais, em que eles estão baseados em ajudarem as pessoas. Eles não estão baseados em tirarem as pessoas desse lugar de necessidade. Como nordestino, isso para mim não é novidade, porque eu cresci lendo sobre a indústria da seca do Nordeste, não? E que há um momento em que tem seca, todo mundo ganha dinheiro. Desde o que vem a ajuda, o comerciante que recebe comida para vender, só aí você vai no Nordeste, só tem toda essa seca, mas se você chegar na fazenda do Coronel, ele tem um açude. Então não é uma questão da natureza, porque se você tiver um açude, você mais ou menos balanceia o que a natureza faz com você. Então, para mim foi muito interessante. Eu tinha vindo da minha experiência no Nordeste, eu trabalhei tanto no Maranhão, como depois trabalhei no Paraná em desenvolvimento econômico, de bairro de baixa renda. Fui para Moçambique, trabalhei num país em que... E chegando aqui, para mim era mais fácil ver as coisas do que meus colegas americanos que nasceram na abundância, então, e nasceram bombardeados com essa ideia de que essas populações são miseráveis porque não querem trabalhar, se eles... Os rótulos, né?
essa coisa hoje que está em voga, que é essa coisa do empreendedorismo, não? Se você quer, você faz, tudo depende de você. E não, existe pessoas que podem fazer sozinha, mas a maior parte das pessoas, principalmente nesses bairros, você não consegue fazer sozinho. Principalmente quando você tem uma desestruturação da família, quando você tem desestruturação econômica. Boston, a população, quando foi a suburbanização das cidades americanas, Boston ficou entregue à população negra, pobre e imigrante. Todo mundo saiu da cidade, toda a população branca de classe média e alta, e levou com eles o emprego, o supermercado. Então, existe um pouco, são os dois, não? Você precisa de alguém que queira fazer por si, mas você precisa criar as condições para que eles façam. Olha, o Álvaro, esse relato seu é assim magnífico, rico demais. E no que você foi fazendo esse relato, aí me lembrei as distorções, né, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, ao combater a polícia, ao combater o tráfico de drogas, eles acabaram criando as milícias que são originárias da polícia e por aí vai, saímos das mãos de traficantes para as mãos de milicianos. Em Rio de Janeiro é um péssimo exemplo em relação a isso. E essa atitude que vocês tiveram, essa ideia, ela é magnífica porque a partir de algo que foi criada, vocês só abriram o facilitador para que fosse criado, por exemplo, esse supermercado. Com certeza essa região onde nasceu essa ideia, as pessoas abraçaram esse supermercado, quer dizer, todos tinham um pouco de mérito naquilo que estava sendo executado e com sucesso, né? E eu te pergunto o seguinte, é o que eu falei no início da entrevista com você, você começa a trazer os assuntos e aí abre-se uma série de portas e vontade de discutir com você vários assuntos. Mas, para fechar essa questão, isso foi possível multiplicar essa ideia em outros bairros da periferia de Boston, por exemplo? Sim, vários bairros da periferia de Boston, mas também em várias outras cidades americanas. O Magic Johnson, que era um jogador de basquetebol nascido numa comunidade de baixa renda em Los Angeles, ele fez uma parceria com a Sony, criou um teatro no bairro onde ele nasceu, com o mesmo perfil. Contratou todos os meninos de gangue para ser a segurança. Na época, a Sony ficava pensando de que mas ninguém vai no cinema. Eles, não existe. Tudo que você quer, eles também querem. Eles não têm. E eu vou proporcionar, e hoje é um cinema que funciona lá, tem supermercado, tem farmácia. E uma das coisas que é bastante interessante, depois de 10 anos, foi feita uma avaliação dessa experiência e os supermercados e as farmácias nos bairros pobres, elas vendem mais e dão mais lucro do que nos bairros ricos. Que legal. E uma das coisas que, conversando, foi muito engraçado, porque fizemos uma reunião para saber como se explica isso. Aí eu falei, da farmácia, para mim, é muito fácil, porque eu venho uma cultura da pílula. Você vai no Brasil, no médico, para ele te dar um remédio. Então, é uma coisa que é boa, ter a farmácia, uma coisa que é ruim, porque a gente está reforçando a coisa do remédio. Sim. E aonde você tem a população latina, eles vão para ter o remédio. Só precisa agora que o sistema de saúde pública faça campanhas de educação e tudo para tomar menos remédio, que a farmácia não vai ficar muito feliz, porque o sistema americano de saúde é baseado na cura, não na prevenção. Mas tiveram várias
de várias cidades. Eu trabalhei em pelo menos 12 cidades pelos Estados Unidos. Eu era um de 15 pessoas. Eu tive a oportunidade de ver várias experiências em vários lugares de formação de mão de obra. Por exemplo, em Boston tem uma experiência interessante que foi uma parceria com a CVS, que é uma farmácia, em que uma das ONGs de treinamento criou uma farmácia onde existe tudo da farmácia, menos remédio. Então, você entra lá, o programa de treinamento, eles te treinam em todas as profissões, todos os postos de trabalho das farmácias, de uma farmácia, e para eles é ótimo, porque eles têm um centro de treinamento que treina pessoas para o que eles precisam, não para o que o burocrata imagina que eles precisam, não. Isso começou com uma farmácia, hoje existe um esforço na prefeitura de dizer podemos fazer isso para bioquímica. Você pegar os meninos do high school e ter um programa durante o verão, nas férias, onde eles são treinados em bioquímica. Eles conseguem ver, aliás, numa das reuniões, uma coisa que foi interessante, nós tivemos uma discussão e eu estava argumentando de que os meus filhos, assim como os filhos de pessoas de classe média, média alta, eles absorvem isso por osmose. Eles veem um advogado, que é meu amigo, que vem, eles veem alguém que trabalha para a prefeitura, o outro que é um planejador. Então, eles crescem com esse leque sem ser racional ou do que eles podem ser e do que existe no mundo. Sem ser orientados para isso, né? E as pessoas, você não pode imaginar, você não pode ser aquilo que você não pode imaginar. Um menino que nasce na periferia não pode imaginar ser um antropólogo, porque ele nunca viu falar nisso. Sim. Ou um geólogo, Então, se você começa, que foi os programas que você faz durante o verão, dá oportunidade para eles para estagiar numa empresa de bioquímica. E é interessante, porque se você vai para a parte tecnológica, exatamente a ideia, exatamente a idade onde os meninos estão brincando com tecnologia. Você só agrega alguma coisa que tem uma profissão, porque eles já nascem com computador, você vai num bairro pobre, todo mundo tem telefone celular, e a questão é que você continua sem ter esse leque de imaginação, não, do que você pode ser na vida. E uma vez que eles imaginam, é um problema bom para ter. É melhor do que eles não imaginarem nada e só ter como imaginação um crime. Olha, o Álvaro, eu tinha certeza que uma entrevista com você de 1 hora seria curta, amigo, porque realmente a riqueza de informação, de experiência que você tem é algo assim fantástico, e a comunidade brasileira tem que se orgulhar de alguém que se preparou para estar onde você está. Quer dizer, você foi tirando da sua vida as experiências e canalizando mais do que nunca para o outro. É uma maneira nobre de se ajudar e fazer a sua vida, a sua trajetória. É muito bonito isso. Eu gostaria, nessa parte final, porque é muito importante trazer o que você faz além dessa questão das pesquisas econômicas e sociais do Departamento de Planejamento da Prefeitura de Boston. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho como fundador do Instituto Diáspora Brasil, essa organização de pesquisa, né, e ação servindo à comunidade brasileira. Quer dizer, você canalizou toda a sua energia, toda a sua experiência para esse projeto, Álvaro? Sim, esse projeto nasceu porque, como eu faço muita pesquisa sobre a comunidade brasileira, aliás, eu faço pesquisa sobre as comunidades em geral, as comunidades imigrantes, como diretor de pesquisa da prefeitura. E isso
chama a atenção dos brasileiros, sempre me pedem para fazer isso, aquilo, mas não posso transformar a prefeitura na prefeitura dos brasileiros. Queria, se fosse possível. E eu criei um instituto para poder dar vazão a isso, e porque é uma coisa que eu faço com o coração. Hoje, na Boston Foundation, nós vamos lançar um relatório sobre chama mais de meio século em Massachusetts criando comunidade, que é comemorando esses mais de 50 anos de nossa existência no estado, mas também forçando, por tudo que eu faço, tem sempre um objetivo claro, que eu não escondo, forçando hoje as pessoas a reconhecerem de que, pelos dados do censo, a comunidade imigrante brasileira é a maior comunidade do estado desde 2010, mas continua invisível. E a questão é por que a invisibilidade? Por invisível, o que eu quero dizer é de que na prefeitura tenho eu de brasileiro. Se você é a maior comunidade imigrante do estado, você deveria ter mais Álvaro Limas. Se você vai ao governo do estado, a mesma coisa acontece. Se você vai nos conselhos de fundação, eu não conheço nenhum brasileiro, nenhum conselho de fundação. Se você vai nas empresas privadas americanas, eu não conheço muitos brasileiros em posições de destaque. Então, para forçar de que, olha, nós estamos aqui para ficar, somos uma comunidade a maior do estado, e a gente quer se integrar em todos os níveis, desde as pessoas que limpam casa, as pessoas que trabalham na construção, que é um trabalho tão digno como qualquer outro, mas você não pode nos deixar aí. Você tem que abrir caminho para que principalmente a segunda geração, eles possam ser o que eles querem ser. E a história da imigração é você faz o que der para que seus filhos não façam isso. Vão para a escola, tudo, ter uma vida importante. Então, nós temos entrevistas com várias pessoas, vários brasileiros de várias idades, chegaram aqui em diferentes períodos imigratórios, moram em diferentes regiões, e uma das coisas que sobressai, além da incrível capacidade dos brasileiros se reinventarem de sucesso, de integração numa sociedade diferente, é de que hoje nós temos duas preocupações que devem ser preocupações de toda a comunidade, que nós estamos ficando velhos, e existe um setor da nossa comunidade que, depois de trabalhar anos e anos, não vai ter a oportunidade e o direito e a decência de ter uma velhice decente, porque não tem sistema de saúde, não tem sistema de aposentadoria. E isso é uma questão que nós devemos pensar. E a outra é que nós estamos ficando jovens. Nós temos uma segunda geração em que a gente tem que pensar o que fazer como comunidade para que essa segunda geração seja o que eles querem fazer e que tenham uma capacidade de explorar a criatividade, a inteligência que Deus lhe deu. E essa é uma preocupação, hoje, essa apresentação tem esse objetivo, de levantar essas questões, que é uma questão da comunidade brasileira, mas também uma questão da comunidade do que se chama Commonwealth of Massachusetts. Tem uma razão por que o estado chama Commonwealth. E a questão é como é que você inclui a comunidade brasileira nessa Commonwealth. E eu acho que esse é um momento importante, depois de 50 anos aqui, levantar essas questões e garantir de que nós não só temos uma vida saudável, com recursos, mas que também contribuamos para a vida da população nativa, a população americana,
Eu vou ser um pouco arrogante, porque a minha experiência é que, às vezes, os americanos, você precisa ser um pouquinho arrogante, que é para mostrar de que nós não somos somente a maior comunidade imigrante, mas nós somos parte de uma comunidade imigrante que contribui não só economicamente, mas demograficamente para o Estado. Se você pega os últimos 20 anos e você tira a população imigrante do estado de Massachusetts, aliás, de toda a região do norte, do nordeste americano, e agora se espalhando pelo resto do país, a população não consegue se reproduzir. Tem uma baixa taxa de natalidade e se você não conseguiria, como americano, ter o nível de vida que você tem se não fosse pela contribuição dos imigrantes. Que muitas vezes, principalmente nesse clima hoje de eleição, você demoniza os imigrantes. Eu sempre digo, se você é republicano, você faz campanha contra os imigrantes. Se você é democrata, você corre dos imigrantes. Você fica desejando que ninguém fale sobre o imigrante. Mas, tanto um quanto o outro, quem for eleito, você não consegue demograficamente sustentar esse país sem a imigração. O melhor exemplo disso é o que o Japão tem passado pelos últimos 20 anos. Olha, e essa história, olha, o Álvaro, você foi num ponto assim fantástico, porque você destaca o valor do imigrante. E aqui, especificamente, a gente falando da importância do brasileiro, e você me fez agora lembrar desse trabalho que eu comecei a fazer e estou muito feliz por fazê-lo, circulando por várias cidades onde nós temos uma maior concentração de brasileiros. Algumas onde está crescendo a comunidade brasileira, como Jacksonville, que é impressionante como tem chegado o brasileiro por aqui, por uma série de questões de moradia com custo mais baixo, boas moradias com custo mais baixo, um custo de vida mais baixo ainda nessa região, e brasileiros de todo lugar chegando por aqui. E eu sempre destaco essa força da nossa comunidade, como nós chegamos e vamos dominando essas regiões. Estou aqui a 2h30 de Orlando, em janeiro vou ficar o mês todo em Orlando, exatamente cobrindo isso. Impressionante a força da comunidade brasileira em Orlando. Você vai em Miami, já é tradicional, né? Boston já é tradicional. E você ressalta realmente o valor. E às vezes nós não nos damos esse valor. É aquela coisa de complexo meio vira-lata, né, o Álvaro? As pessoas acham que pelo fato de não ter documento, elas são insignificativas aqui nos Estados Unidos, o que não é verdade. Bom, meu amigo, eu queria, antes de encerrar, só me colocar à sua disposição para o seu Instituto Diáspora Brasil, o que você precisar de divulgar, me utilize, eu faço isso com o maior prazer. E como a gente está chegando aqui no final, eu não quero estourar o tempo, porque essa entrevista vai estar também na Rádio Manchete USA, e lá o espaço que eu tenho é de 1 hora, mas lhe dizer que você foi uma das pessoas que me trouxe o maior prazer em entrevistá-lo. Fiquei feliz, eu já sabia de várias histórias que me contam de você, sempre muito, muito positivo, mas poder estar aqui tete a tete com você no vídeo, te ouvindo, é inspirador, meu amigo. É inspirador o que você fez com todos os acontecimentos da sua vida, como você canalizou isso e para chegar, por exemplo, no seu instituto, sabe? Eu acho que ele reflete a história de um homem de origem simples e que circulou o mundo
e veio parar na maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, e numa cidade extremamente importante como Boston, e você coloca a sua contribuição lá. Você está de parabéns e falo isso do coração. Fiquei emocionado em te entrevistar, Álvaro, e queria te agradecer muito, amigo. Olha, eu que lhe agradeço, Rogério. Você correu um risco comigo de quer oferecer ajudar o Instituto, eu vou lhe explorar. Ah, fique à vontade. Pessoas nunca devem fazer isso, porque eu sou perigoso nessa área. E eu fico à sua disposição, aliás, não só fico à sua disposição para uma outra entrevista, uma conversa, mas uma vez que você chega a Massachusetts, nós vamos fazer uma conversa na minha casa e você vai comer farinha d'água e ver aqui o meu Bumba Meu Boi que veio direto do Maranhão. Tenho ele aqui no meu escritório, de vez em quando olho para ele, dá uma saudade, um aperto no coração, mas não perco um São João e São Luís. Todo ano vou para lá porque é o que me faz bem. E o que te mantém vivo, né? Voltar nas raízes e abastecer o seu coração e voltar nas nossas origens é sempre muito positivo. Álvaro, brigadão, amigo, brigadão. E a gente vai voltar a se falar, tá certo? E pode abusar, porque é muita experiência, é uma visão de mundo fantástica e eu gostaria muito de expandir isso em todos os lugares que eu estiver com o meu Tudo Azul Móvel. Tá bom, amigo? Prazer imenso, muito obrigado pela oportunidade, Rogério. Um abraço, gente. Esse é Álvaro Lima nessa entrevista sensacional. Não dá tempo para mais nada. Um abraço, gente. Muito obrigado.